Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou dividir com vocês um artigo desse livro aqui, tá? Esse livro aqui, o conteúdo dele é vários artigos, e um dos artigos dele que eu vou dividir aqui com vocês é o seguinte título: Promoção da Saúde, um novo paradigma legitimador da educação física escolar. Por que eu decidi dividir isso? Porque muitas coisas me chamaram a atenção, ó, inclusive está bem marcadinho aqui. Tem muito sentido para mim, enquanto professora de educação física, e eu queria dividir com vocês sobre esse livro, ok? Então, assim, no início logo, ele começa a falar sobre o contexto da educação física em relação à saúde pública. E tudo isso parte de estudos em que ele confirma ser obrigatória a promoção de saúde. Estudantes, jovens, adultos, todos têm o direito a ter a promoção de saúde, né? Que parte da prática de atividade física. Essa promoção de saúde é no ambiente da escola. Por quê? E aí ele sinaliza aqui. Primeiro, porque é um local onde a pessoa parte a maior tempo da sua vida é na escola. Outro ponto que ele fala também é que é dentro da escola que tem os períodos mais críticos de aprendizagem. Ou seja, é na escola que você vai em confronto com várias coisas e vários tipos de aprendizado. Outra coisa também é porque na escola é onde a criança ela vai encontrar mais profissionais qualificados. E a última é que a Organização Mundial de Saúde ela defende que os hábitos da prática de atividade física, desportiva, promover a saúde, o prazer e a interação social está ligado à disciplina de educação física dentro da escola. Então, tudo isso já leva a gente a crer que a escola é o melhor ambiente para acontecer a prática de atividade física e, consequentemente, a promoção da saúde. Dentro desse artigo, ele cita vários estudos, né? E alguns estudos, eles falam que a estrutura da aula e a regularização da prática da atividade física dentro da escola, ela deve ser feita através de um profissional qualificado. Outra coisa também é que ele fala que essas estratégias das aulas de educação física, né, ela promove a saúde pública e a prevenção de doenças. Então, ela começa já por aí. Outro ponto também do artigo que fala é que dentro da escola começa a ter um caráter desportivo, ou seja, competitivo, né? Então, dentro da escola, além da promoção de saúde, tem essa parte competitiva, tem as aprendizagens de atividades que ele vai ver todo o decorrer da vida, né? Ao longo da sua vida ele vai ter resquícios das práticas que foram feitas dentro da escola. Depois ele começa a explicar um pouquinho da história da educação física. Eu acho interessante a gente relembrar aqui também, né? Segundo a Unesco, a educação física é uma disciplina obrigatória no currículo da maioria dos países, certo? E cada um acaba tendo seus objetivos próprios, entendeu? Então, às vezes, um objetivo que é aqui da educação física no Brasil, em outro país pode ser outro, né? E também acaba tendo o seu próprio estatuto, ou seja, o seu próprio currículo, né? E os objetivos acabam também sendo diferentes, né? Tem muitos que eles focam mais na questão da formação atlética, né? Que é bem ampla, com todo tipo de conhecimento, e tem outros que já definem mais como uns esportes mesmo, e por aí vai. Então, depende muito do país, como é que ele tem a visão da educação física escolar. A questão da organização curricular também, ela está sujeita a todo tipo de mudança a todo tempo, porque a educação física, ela é um componente social. Vocês sabiam disso? A educação física escolar é um componente social. Então, hoje, um esporte que está super em voga, todo mundo participa, está dentro da educação física escolar, ele pode diminuir a sua prática e pode aparecer outros esportes, outras práticas de atividade física. Não tem vamos dizer assim, um ponto marcante da sua criação, do seu início, né? Mas ela, segundo historiadores e tal, ela começou com os gregos, né? Em que eles tinham foco de desenvolver o corpo. Ou seja, eles tinham aquele paralelo entre o corpo e a mente. Aí vem aquela frase, né? Corpo são e mente sã. Começou lá com os gregos. E eles eram educados, gente, também para aprender a arte da guerra. Então, ela começou a ser útil nisso aí para a sociedade. Depois veio os romanos, que eles começaram a fazer a prática com preparação militar. Mas eles tinham também a forma de recreação e lazer, como os gregos também tinham.
Depois veio durante a Idade Média, ela ficou um pouco ali no canto, né? Um pouco a atenção, não teve mais. Depois ela ressurgiu no Renascimento, em que ela se fundiu em fazer parte da educação mesmo, dentro das escolas. E aí ela realmente focou na formação eclética da pessoa, né? Aquela formação ser integral e tudo mais. Só que a educação física não era para todo mundo, nem todo mundo tinha acesso, só há pequenos grupos sociais que tinham acesso à educação física. Lá depois do século XIX, que a educação física ela começou a entrar nos currículos europeus, e ela servia principalmente para a preparação do sexo masculino, quando ela foi para os países da Europa. Então as mulheres elas ficavam um pouquinho distantes das práticas de atividade física na educação física. E a ideia era o que? Era defender o Estado com uma possível guerra. Depois apareceu os Jogos Olímpicos, né, em 1896. Aí veio aquele fenômeno todo, né, desportivo, o futebol apareceu em 1930. Todo mundo queria ser atleta e a educação física acabou indo para o meio da formação de jovens atletas. Só que também veio, em contrapartida dessa história de formar atletas, veio também a história das raças, né, que tinham raças que se desenvolviam melhor que a outra e por aí vai. E aí vem aquela história dos arianos, né, que eram geneticamente superiores e tudo mais. Um exemplo deles era lá a França, né, em que a França ela viu a educação física como uma prática de recreação e lazer, né? E ela queria resgatar essa história que a prática da atividade física era voltada para a reabilitação, para o relaxamento depois de um dia de trabalho e por aí vai. E aí ela acabou não dando tanta ênfase a essa história da formação desportiva, né? Aqui no artigo também fala sobre a Segunda Grande Guerra, depois dela, que foi o que aconteceu, né? A escola ela começou a focar em identificar potenciais atletas. Ou seja, durante essa desportivização da educação física, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, a educação física começou a criar aquele negócio da exclusão, né? Porque não era todo mundo que tinha habilidade esportiva. Então, na hora da prática, as pessoas não queriam fazer a aula, né? Porque elas sabiam que elas não se davam bem, então o professor dava mais atenção aos alunos que tinham habilidade esportiva, então eles não queriam. Aí acabou fazendo essa exclusão e muita gente deixou de fazer a prática dentro da escola. Segundo o relatório de Marc Lalonde, ele fala que é reconhecido o estilo de vida da pessoa a partir da prática que ela teve na promoção de saúde enquanto jovem, né? Então ela mantém essa atividade física, vamos dizer assim, na vida adulta, dependendo do que ela teve de estímulo na infância e adolescência, né? Ele também fala que a atividade física deve fazer parte de um estilo de vida saudável e que deveria haver uma democratização da prática da atividade física, né? A Unesco também ela redigiu uma Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, em que ela fala que todos deveriam ter direito à educação física e ao desporto. E essa expressão salutogênica, né, da educação física, que visa até hoje, ela é defendida pela Unesco, né? Outro ponto também aqui do artigo que ele fala é que a atividade física deve ser praticada regularmente para contribuir com a melhoria da aptidão cardiorrespiratória, densidade mineral óssea, ajuda do combate contra a obesidade, reduz a diabetes tipo 2, depressão, estresse e ansiedade. Gente, olha isso, observe os benefícios da atividade física, né? Além do efeito positivo a nível cognitivo dos jovens, ou seja, ela ajuda na parte cognitiva, gente, para a aprendizagem das outras matérias, dos outros conhecimentos. E além de promover a saúde física e mental dos adolescentes. Esse foi um breve histórico. Como é que está hoje a educação física, né? Aí a gente vai ver aqui vários estudos sobre isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, muitos jovens não praticam atividade física suficiente recomendada, né? E com isso teve um aumento extraordinário de quantidade de pessoas sedentárias, e isso implica como o excesso de peso, obesidade e a diabetes tipo 2. Isso já é nítido em vários estudos, né, da falta dessa prática de atividade física. E além da elevada prevalência de doenças crônicas. E a promoção de saúde de estilos de vida ativos e saudáveis deve compreender planos e programas
em permanente adaptação à realidade e com a capacidade suficiente para despertar a atenção, criando receptividade e desejo de alterações dos comportamentos. Isso é promoção de saúde, né? Em que a pessoa ela sente a vontade, a partir de tudo que ela vivencia da prática de atividade física, em mudar seu estilo de vida. A instituição que é capaz, em potencial, de conseguir isso é a escola, gente. É dentro da escola que a criança ela vai começar a ver um leque de possibilidades das práticas de atividade física e o que ela pode ganhar mantendo a prática de atividade física. Aqui no livro também fala que o tempo que os alunos semanalmente têm de prática de atividade física, né? Ele fala que esse tempo ele pode influenciar positivamente no comportamento deles no futuro. Então, se a pessoa tem pouco tempo de prática de atividade física, provavelmente ela também não vai dar prioridade à prática enquanto adulta. Isso que os estudos dizem, né? A adoção de comportamentos de saúde, estilo de vida ativo, é o produto da sua promoção e desenvolvimento durante a adolescência. Então, durante a adolescência, se a criança ela tiver esses estímulos adequados, práticas com programas, né, que estimulem a prática de atividade física, ela vai manter o resto, muito provavelmente pelo resto da sua vida. A Organização Mundial de Saúde considera que os jovens devem constituir um grupo-alvo, observe, prioritário dos programas de educação para a saúde. Os adolescentes, gente, eles são os verdadeiros, como é que se diz, protagonistas da prática de atividade física. A partir do que eles vivenciarem, do que eles perceberem dos benefícios da prática de atividade física, no futuro, enquanto adultos, eles vão ter N chances de continuar fazendo atividade física. Então, é muito importante que eles tenham esse estímulo dentro da escola. E, como eu falei anteriormente, todos os motivos de ser dentro da escola, né? A disciplina de educação física, né, ela tem a finalidade, o desenvolvimento da aptidão física na perspectiva da melhora da qualidade física, saúde e bem-estar. Não necessariamente a Unesco diz que tem que ser de esportes, né, de alto rendimento, mas em qualidade de vida, saúde e bem-estar. Esses são os objetivos principais. Tem um estudo aqui que fala que dentro da infância e da adolescência é quando as crianças começam a fazer as suas próprias escolhas, né? E é importante que elas tenham experiências que ajudem a tomar as melhores decisões para poder, lá na frente, ter implicações positivas acerca da sua saúde. Então, se a gente der um leque de experiências para os nossos alunos na adolescência, enquanto jovem, infância, quando eles crescerem, eles vão ter mais possibilidades de acertar nas suas escolhas. Outros estudos também, eles afirmaram aqui que muitos alunos preferem as práticas extracurriculares dentro da escola do que a prática da educação física, por conta do tempo de prática, da frequência que ela tem em frente à atividade física. Então, assim, dentro das extracurriculares, por exemplo, ele tem 2, 3 chances de ter aquela atividade, já na educação física ele não tem. E isso é muito triste, porque a educação física é uma prática obrigatória, não é uma atividade extracurricular, né? Então isso parece que falha. Há uma falha aí no papel de contribuir para os alunos terem a prática, aprenderem sobre a prática de atividade física e esporte, gostem da prática e assim lá na frente ele tenha a possibilidade de mudar suas vidas a partir das escolhas e assim ganhar um estilo de vida saudável e ativo. Gente, não preciso falar mais nada, né? Outro ponto também a se considerar, que foi feito um estudo aqui, em relação ao combate à obesidade infantil, correlacionada à prática da atividade física dentro da escola. Observe, foi feito um estudo, né, sobre isso, e dentro do estudo ele não houve determinante que a prática da educação física escolar ajudasse a diminuir, a contribuir com a redução da obesidade. Triste. E aí vai outros pontos, né? E dos resultados do estudo foi que a falta de uma boa formação pedagógica dos professores e o contexto do ensino nem sempre é o mais favorável, uma vez que a disciplina muitas vezes relegada para o segundo plano e sem condições favoráveis de ensino. Então não se pode colocar a educação física como vilão da história de não ajudar nessas crianças, adolescentes com obesidade infantil, porque também não há
o atendimento desses pontos. Então, a educação física escolar, ela realmente, se ela não tiver os professores com preparo, se elas não tiverem um ambiente favorável, se elas não forem levadas em consideração como um ponto importante dentro de uma escola, ela não vai ter a sua contribuição, né, para a promoção de saúde. Infelizmente, não tem como. E aqui no livro os estudos deixam bem claro isso. Outro ponto também que ele fala é sobre o conhecimento dos professores sobre a relação entre atividade física e saúde. Poucos professores aqui, segundo o estudo, têm esse conhecimento. A maioria acha que é só a questão mesmo do esporte, né? Daquela parte de interação, desenvolvimento de aptidão em determinado esporte, coordenação motora daquele esporte, e esquece da parte principal, que é a promoção de saúde. Outro ponto também, que ele fala que os alunos do 9º ano de escolarização, eles não têm sucesso em nenhum teste de conhecimento em educação física. Isso mesmo. Para você ver, com nonos anos, né? Vamos dizer assim, tá no 9º ano de ensino de escolarização e ele não tem conhecimento de educação física escolar. Triste. Outra coisa também que ele fala em outro estudo, que não tem tido impacto na formação global dos alunos nem na promoção da saúde, as aulas de educação física. Gente, é triste isso aqui, sinceramente. Outro ponto também que um estudo aqui fala é sobre a carga horária da prática de atividade física dentro da escola, né? Que isso também é como é que eu posso dizer, um fator determinante para essa mudança. Outro assunto também do artigo que ele fala é que as pessoas que têm mais vivências, mais carga horária de prática de atividade física, eles têm mais chances de ter uma qualidade de vida, um estilo de vida mais saudável. Olha só, observe. Outro estudo também verificou a questão das crenças dos alunos, os que os alunos pensam acerca da atividade física, né? Que eles têm as modificações dentro da prática. Outro também é a questão do ambiente favorável de ensino adequado. E essas duas coisas, as crenças e o ambiente, faz com que eles fiquem mais motivados para fazer a prática dentro da escola como fora. Então, são duas coisas determinantes: o tempo de prática, a frequência que ele tem a prática e o ambiente que ele faz aquela atividade. Outro ponto também que ele fala é do que acontece, né, um outro estudo aqui, com os alunos que têm a prática de educação física regular. E uma das coisas é a melhora do funcionamento dos sistemas cardiorrespiratório e músculo-esquelético, o que vale a um efeito positivo na saúde. Outra coisa também é a grande proporção de atividade que promova a saúde, né? Atividades que são de moderada a vigorosa. Outro ponto também é sobre a intervenção do professor, né? No estudo aqui, quando os alunos tiveram uma intervenção de um professor com abordagem e com técnicas e esquemas de gestão da prática de atividade física, a potencialização da atividade motora foi maximizada, ou seja, os alunos que tiveram professores mais engajados, professores com técnicas eficazes, com gestão do espaço, do tempo de aula, dos alunos dentro da prática, tiveram maiores ganhos, né? Outro ponto também positivo e significativo da promoção da saúde dos alunos é o quê? Que na hora que eles vão fazer a prática de atividade física, quanto mais tempo, quanto mais um professor capacitado, quando o ambiente é adequado, mais ele vai ter aumento da promoção da saúde. Só que existem pontos negativos também, né? Que foram percebidos, principalmente na questão do ensino e do contexto da prática da atividade física que eles falam. E esses pontos negativos, ele leva muito a questão da responsabilidade dos professores nisso, né? Porque os professores, eles são responsáveis pela seleção das atividades, pela planificação das aulas, da organização das turmas e a dinamização das tarefas na sala de aula. Então, o professor, ele tem a contribuição, assim, fantástica em relação a esses resultados no futuro e por fim, para a promoção da saúde, né? Outro ponto também que ele fala é a recomendação das aulas
elas terem os alunos terem o conhecimento, eles mesmos, os alunos, terem a aprendizagem, o conhecimento em relação à atividade física, aptidão física e saúde. Então, o fato de ter esse conteúdo dentro das aulas faz total diferença. É outro ponto que eles colocam também. Outro ponto que eles falam é sobre o conteúdo em si, né? O tempo de prática realmente dentro da aula. E ele diz que 50% dos 60 minutos de atividade física, observe, ou seja, são 60 minutos de atividade física que a Unesco indica, né? Desses 60 minutos, ou seja, 30 minutos deve ser de uma atividade física moderada a vigorosa. E para concluir, ele fala sobre as recomendações, né, para a educação física. E ele diz sobre os benefícios inerentes à prática de atividade física, isso é claro, óbvio, como a luz do dia, né? E a questão da obrigatoriedade do componente educação física escolar dentro da escola. E com o tempo ela foi vista como um componente físico, a prática, e um componente teórico, né? Só que, por muitas vezes, essa divisão, ela, como é que se diz? Ela se limita mais à teórica do que à prática. E aí ele fala que mesmo que tenha a aula teórica, seja necessário para fazer uma instrução, para explicar alguma atividade e tudo mais, ela pode também ser feita durante a prática. Isso mesmo, ele diz aqui, ó. Os conhecimentos teóricos devem ser transmitidos pelos professores durante os breves períodos de instrução, breves, ou mesmo durante a realização de alguns exercícios, de modo que o professor aproveite a situação prática e faça uma explanação teórica de alguns conteúdos. Ou seja, não necessariamente eu preciso estar dentro de uma sala de aula convencional para colocar a minha parte teórica. Eu posso estar no meu ambiente de prática, de exercício físico, e estar dando também a minha parte teórica, certo? Por quê? Porque é necessário que eu esteja usando aqueles 30 minutos de atividade para o aluno aproveitar, né? Fazer todo o que é necessário para ele. Falam também sobre os resultados, né? A curto prazo são poucos duradouros, ou seja, se o aluno fizer uma prática de atividade por semana, né? Prática de atividade física, é muito mais fácil ele voltar à inatividade, ou seja, ele não vai continuar. E isso vale ressaltar, tanto para educação física escolar como para qualquer atividade. A chance de você parar por não ter um tempo suficiente de frequência de contato com aquela atividade física, vai fazer você desistir, voltar à inatividade. Já os efeitos a longo prazo são enormes, os benefícios são enormes a nível de saúde, né? Mas isso tem que ser feito através da regularidade. Outro ponto também que ele fala aqui no livro é sobre a percepção das pessoas em relação os indicadores de saúde das pessoas. Cada um tem um indicador diferente de saúde, né? O que é saúde para mim, para uma pessoa talvez não seja. Mas, em contrapartida, é nítido o quanto as pessoas sabem o quanto a prática de atividade física é benéfica à saúde. Gente, se a pessoa sabe, né? Por que não faz, né? É incrível. Mas vamos refletir ao longo desse livro, né? Outro ponto também que ele fala é sobre o impacto da educação física diária na escola primária, né? Ela não é para toda a vida, gente. Infelizmente. A educação física primária, né? Ela não pode ser culpada por uma pessoa adulta não tomar as devidas decisões das suas práticas de atividade física para a sua vida, né? Então, assim, não tem como a educação física ela ser culpada por isso. Mas também há efeitos positivos no decorrer que a pessoa continue fazendo a prática, né? A questão da adolescência e do jovem. Ela também não tem efeito a questão da meia-idade, então o fato de eu ter práticas enquanto adolescente não vai me garantir que eu mantenha as minhas práticas enquanto idoso, né? Mas se houver intervenções comunitárias e com transformação no envolvimento físico, onde as pessoas vivem para a prática de atividade física, pode acontecer sim que ela mantenha ao longo da vida a prática de atividade física. Ou seja, ela teve um estímulo lá na escola e depois ela se manteve através de atividades comunitárias dentro do seu ambiente social que continuaram a estimular a prática de atividade física.
Outro ponto também que ele fala, tem outro estudo aqui que ele fala, que os indivíduos de 9 a 18 anos que tiveram a sua prática de atividade física regular durante todo o seu ambiente escolar, eles tiveram a participação muito mais ativas na sua parte de graduação, faculdade, enquanto adultos. Então, se a pessoa já tiver um estímulo enquanto, como é que eu posso dizer, enquanto criança, adolescente, a chance dela ter bons hábitos enquanto adulto vai ser muito maior. Aqui também fala do caráter obrigatório desde o ensino primário, né? Nós temos isso. Licenciada por um professor especialista, pode ser uma determinante na prática da atividade física com adultos. Ou seja, quanto mais tempo ele tem de contato com a prática de atividade física na escola, com um professor especialista, tendo todos aqueles cuidados que eu falei anteriormente, maior a chance dele ter a prática durante a sua vida. Outro ponto também que a Unesco, através do estudo dela, fala que tem muitos países que ainda não é obrigatória a educação física, né? Que os números de participantes fazem a diminuir da questão e com isso aumenta muito os problemas, doenças, né, para essas pessoas. Infelizmente tem muitos países que ainda não tem isso. Sobre a valorização do desenvolvimento intelectual, ressalta sobre a subvalorização da prática de atividade física e desportiva em ambiente escolar. E na falta de uma abordagem da atividade física relacionada com a saúde nos programas de formação de professores. Gente, infelizmente a parte cognitiva, a parte intelectual ainda se sobressai. Que é um ponto, assim, que a gente podia refletir muito acerca disso. Por quê? Porque é muito incrível. Quando a maioria dos pais, aí eu faço uma ressalva, quando mais ou menos até 10 anos de idade, é muito comum ver os pais influenciando os filhos às práticas de atividade física, né? Eles querem colocar os filhos em todo tipo de esporte, vamos desenvolver a habilidade de nadar, de correr, de chutar, de lançar, de arremessar. E aí, quando se percebe a partir dos 10 anos de idade, parece que os pais eles afrouxam esse estímulo e focam na parte intelectual do aluno, sendo que a prática da atividade física vai influenciar positivamente na parte intelectual. Então, por que não manter a prática da atividade física para melhora do intelectual, entendeu? Muitos estudos apontam do quanto a prática de atividade física pode sim ajudar na parte intelectual da criança, né? O nosso corpo, ele reflete muito, né, nosso dia a dia, o que a gente faz. Então, se eu tenho um corpo saudável, um corpo que bebe água, um corpo que faz atividade física, um corpo que produz hormônios, toda essa ajuda vai fazer com que o meu intelectual também cresça, né? Não vai atrapalhar, vai justamente ajudar a esse aumento. Isso é que os estudos dizem. Outro ponto também fundamental é a afirmação categórica da educação física como disciplina fundamental na promoção de saúde. O ponto principal da educação física é promover a saúde. E a educação física escolar está ligada nisso desde sempre, vários estudos comprovam isso. E isso, gente, vai influir diretamente lá na frente na questão da promoção da saúde pública. Se eu tenho pessoas ativas desde a sua infância, passaram pela sua adolescência, entram na vida adulta, fazendo parte de atividade física, a chance dessas pessoas terem problemas, doenças, que vão lá para o sistema público de saúde, né, hospitais e tudo, a chance é muito menor. Então, se eu tenho pessoas adultas ativas, pessoas adultas que fazem atividade física frequentemente, regularmente, através de planos, programas, que fazem com que ele tenha atividades vigorosas, moderadas vigorosas, pelo menos 50% do tempo, ou seja, 30 minutos do tempo, provavelmente, evidentemente, todos os estudos comprovam que ele não vai precisar ir necessariamente para postos de saúde e hospitais pedir tratamento de doenças crônicas, porque ele faz a parte de atividade física, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos que dizem, né? Outro também, a prática constante faculta o desenvolvimento de rotinas. Os conhecimentos que transmite permitem a aquisição de um repertório de habilidades motoras
que capacita os indivíduos a praticarem atividade física autonomamente, e o conhecimento intelectual permite a compreensão adequada da interação entre exercício e saúde. Observe isso. Motivando, consequentemente, para a exercitação fora e dentro do contexto escolar. Então, olha isso, gente. Observe o quanto de benefício tem a prática da educação física dentro da escola, no quesito, num ponto de promoção de saúde. Então, esse foi o nosso primeiro artigo desse livro, que eu vou estar fazendo todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro, que a gente falou sobre promoção de saúde e educação física escolar, e o papel da educação física. E amanhã a gente se encontra com outro artigo, ok? Beijos e até amanhã.